Só que eu preciso localizar a posição desse radical. Começa a contar do lado mais próximo do radical, quando só tem ligação simples. Então vai ficar 2, 3 de metilpentano. Você viu, então, como é que está funcionando dar o nome a hidrocarbonetos de cadeia ramificada? Você está tirando os menores pedaços dos carbonos terciários e dos carbonos quaternários, ok? Olha esse exemplo aqui novamente, por favor. Ele é um hidrocarboneto de cadeia ramificada, porque esse carbono é terciário. Aí nós estamos ensinando uma técnica para você de transformar o carbono terciário, o carbono quaternário em secundário, tirando pedaços de cadeia preso nele. Sempre os menores pedaços. Não vai achar que é sempre o de baixo, não. O de cima é o menor. Pode estar do lado direito, pode estar do lado esquerdo. Então, olha aí esse carbono. Eu tenho que tirar o menor pedaço, porque ele tem aí um carbono terciário. Observem se eu tirar o CH3 aqui, ele não resolve nada, ele continua sendo terciário. Então, quando eu cortar um pedaço do carbono terciário preso nele, ou quaternário, tem que ser lá no pé, hein? Lá no pezinho dele. Então, se eu cortar aqui, ó, eu tiro 3 carbonos. Se eu cortar aqui, eu tiro 2, aqui eu tiro 2. Então, é sempre o menor pedaço. Vou tirar 2, ou esse, ou esse. Vou tirar esse daqui, ó. Pronto. A partir do momento que eu tiro esse pedaço, observem na forma em bastão. Seria isso daqui sumindo, ó. A cadeia fica normal. Cadeia normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, chama hexano. Nós sabemos que este pedaço que nós arrancamos de carbono terciário e quaternário, nós chamamos de radical. Agora, olha o exemplo anterior. Você tinha 2 radicais metil, por isso você falou dimetil. Agora, aqui não. Aqui é um radical só com 2 carbonos, então não é mais metil. Como é dar nome radical mesmo? É o número de carbono mais a terminação il. Então, como eu tenho 2 carbonos aqui, radical vai chamar etil. Então, viu a diferença de metil, dimetil e etil? Então, esse composto vai chamar etilhexano. Aí você vai devolver aqui na forma em bastão, né? Olha eu devolvendo o etil aqui, ó. Só que eu preciso localizar a posição desse radical. Como só tem ligação simples, eu começo a contar pelo lado mais próximo do radical, certo? Então chama 3-etilhexano. Mas muito cuidado, gente, esse exemplo aqui de baixo. Esse é o primeiro erro que acontece. O aluno, não sei por que motivo, ele acha que radical é o que está embaixo ou em cima. Não, radical é o menor pedaço preso em carbono terciário e quaternário. Olhem esse carbono aqui, ó. Esse é o terciário. Aí o aluno acha que pelo fato de ter CH2 e CH3 aqui embaixo, é radical etil igual ele viu aqui em cima. Só que não. O radical é o menor pedaço, o radical é esse pedaço aqui, ó. Então, a tal da cadeia principal, que você chama, é essa aqui, ó. Tá? Ah, Debs, o radical é o menor pedaço, sim. Então, o que você tem aqui não é um radical etil, você tem um radical metil, numa cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. É heptano. Eu preciso localizar a posição do radical. Observem que eu tenho 2 extremidades. Qual que está mais perto do radical? Essa aqui. Então, começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho, então, 3-metilheptano. Entendeu? Talvez você ache essa técnica um pouco complicada. Eu quero falar, Debs, eu não erro esse teste, sabe por quê? Porque eu não faço assim. Eu conto assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu achei a maior sequência, é a cadeia principal. Mas, gente, cuidado com o vestibular, né? Olha esse exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai começar a fazer dessa técnica achando a maior cadeia. Então, você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, e aí, qual que eu pego, Debs? Aí você tinha que saber uma nova regra de pegar os radicais menores, em maior quantidade. Para que isso, gente? Olha como eu faço, dá uma olhada. Eu vou marcar esse carbono que é terciário,
esse carbono que é terciário, esse que é quaternário e esse que é terciário. Esses carbonos que eu marquei precisam virar secundário, tirando os menores pedaços. O menor pedaço que eu vou tirar desse carbono é esse aqui, ó. O menor pedaço que eu vou tirar aqui é esse aqui, ó. Esse é quaternário, eu tenho que tirar os dois pedaços menores. Quaternário tem que ficar secundário. Então eu vou tirar este pedaço aqui e esse pedaço aqui, ó. Ah, que são os dois menores. Porque se você tivesse tirado esse, você estaria tirando 3 carbonos. Ok? E aqui esse eu vou tirar esse pedaço. Vamos pensar em forma de bastão, antes de dar o nome. Dá uma olhada. Esse carbono aqui é o terciário. Qual o menor pedaço? Esse que está aqui para cima. Vou colocar em vermelho para você ver. Esse carbono é terciário. Qual o menor pedaço? Esse que vem aqui para baixo. Esse carbono é quaternário. Os menores pedaços, esse que está para baixo e esse que está à direita. E esse carbono é terciário. Olha aqui como é que fica. Ó. Ah, Debs, tirei os menores pedaços. Aí achei a cadeia principal, sem ficar me preocupando em contar de baixo para cima, de cima para baixo. Começa a contar pelo lado mais próximo do radical. Esse radical que você tem aqui está mais perto à extremidade. Agora eu vou dar o nome. Agora muita atenção. A cadeia principal tem 8 carbonos, então ela chama octano. Só que eu tenho radical metil e tenho radical etil. Então observem que eu tenho radicais misturados aqui, metil e etil. E aí, Debs, na hora de colocar o nome? Ah, na hora de colocar o nome, você tem que colocar por ordem alfabética. Ordem alfabética, certo? Metil começa com a letra M, etil começa com a letra E, então começa com a letra E, etil. Cuidado, se for dimetil, que letra que eu vou pegar? M. Eu só coloco por ordem alfabética o nome do radical e não do numeral. Então aqui vai ficar, eu tenho 2 radicais etil, então ficou dietil. Eu tenho 3 radicais metil, então ficou trimetil. Agora eu coloco os números. Eu tenho etil no carbono 3, eu tenho etil no carbono 4. E metil eu tenho no carbono 2, eu tenho no carbono 3 e eu tenho no carbono 6. Então fica 2, 3, 6. Então 3, 4 dietil, 3, 2, 3, 6 trimetil, octano. Ok? Essa é a técnica. Então, é de tirar o menor sempre. Estamos vendo a primeira parte da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, onde você aprendeu o que é metil e etil, e essa técnica inglesa de tirar o radical menor, certo? Na parte 2, vamos dar continuidade aos radicais. Um abraço.